Estamos em Lisboa, a gente vai levar vocês para um passeio aqui em Lisboa, fazer um turismo. Quem viu a gente lá no Instagram, estávamos em um evento, então a gente pernoitou aqui domingo. A gente vai aproveitar, a gente vai me levar para uns lugares que eu não conheço ainda, uns lugares bem Esses de hoje nem tanto, talvez o próximo vídeo vai aparecer coisas que você não conheceu, mas esse a gente vai sair daqui do Parque Eduardo VII, que foi a primeira vez que até que a nossa pequena esteve aqui. Quer falar nisso? Cadê ela? Não está aqui. Mas vai pelo Parque Eduardo VII, vamos passar ali pela rua, a nossa Champs-Élysées, tem muita coisa para falar, para mostrar para vocês e umas dicas do que fazer quando você vier pela primeira vez, ou mesmo que já more por aqui, o que você pode fazer aqui em Lisboa e aproveitar essa cidade maravilhosa, não é isso? A gente vai tomar um café. E aí a gente vai caminhar e vocês vão vir com a gente. Vamos lá, que eu prometo que você vai adorar esse passeio conosco. Não é, meu pai é cabeludo, nem é nada. Gostou? Nossa, uma delícia. Tosta mista. Pra quem não conhece, pelo menos até lá pra região do Algarve, mas de madrugada tem um que fica aberto 24 horas, tostas. Um mistão. Um mistão. Um misto. Faz quente. Quando fala tosta, né? Pensa que é torrada, mas não, é tosta, misto, que é um mistão. E deste tamanho, lá embaixo às vezes tem vários sabores, frango, atum, camarão, tem várias opções. opções. Aqui é o presunto e o queijo, dá para dois, custa R$3,20 essa tosta. Sim. E o café com leite quanto? O café com leite foi R$1,35, que é a meia de leite. Meia Vale de super a pena. Não é o corte inglês, né? Eu vou sabe, peça meia de leite. É o café Meia com de leite. leite, que é o café com leite. Então, Vale super a pena. Ao todo dando R$5,90 para o Muito café bom. da manhã. Já anota essa dica aí. Uma dica que quero deixar para quem não sabe, lógico, né? Quando eu cheguei em Lisboa a primeira vez, lá em 2011, eu andei nesses ônibus. Esses ônibus têm vários lugares turísticos, alguns no Brasil eu já vi alguma coisa pontual. E aí você paga uma passagem, onde você vai parando em alguns lugares, você pode descer, visitar aquele lugar, o ônibus segue, depois você pega o outro que passar, você vai visitando vários pontos turísticos com a passagem. Eu faço isso, eu fiz isso aqui, fiz isso em Madrid, em Paris, em Barcelona, porque eu conheci os pontos turísticos numa viagem aí de algumas horas, sobe e desce, até descer pontualmente em alguns lugares, e no outro dia, ou nos outros dias, eu fazia aqueles pontos turísticos que eu mais me interessei. Então você consegue ter essa dinâmica. Então aqui em Lisboa fica bem nesse parque, o Parque Eduardo VII. Aqui a Praça Marquês de Pombal, que foi extremamente relevante, marcante para mim e para a história, tanto de Portugal quanto para a história do Brasil. Já eu conto essa passagem. Era 23 de dezembro de 2011. Tinha acabado de fazer uma missão na França. Eu fui para Marseille acompanhar um treinamento de pilotos de helicópteros nos simuladores naquela época do 225, que só tinha lá em Marseille. Eu estava hospedado em Aix-Provence, mas com medo de não pousar em Paris, fui de trem rápido até Paris, peguei um voo para Barcelona, Lisboa, primeira vez em Lisboa. Então, 23 de dezembro de 2011, eu me hospedei naquele hotel ali. Dica de um tio meu que já tinha trabalhado aqui, se ele está assistindo esse vídeo, Altamir. O tio Altamir me indicou, ó, vai no Fênix, ali, Marquês de Pombal, e foi assim que eu fiz. Eu me hospedei naquilo ali. Mas a passagem engraçada disso é o seguinte, eu cheguei dia 23, logo eu fui sair, tá? Saí, procurei um canto para ir, não deixaram entrar porque eu estava de tênis, só podia entrar de sapato. Voltei como eu tinha ido para fazer o simulador, então eu estava de terno, todo bonitinho. Eu vim, busquei o sapato, voltei para a balada. No dia 24 eu rodei Lisboa nesses ônibus. Então eu rodei tudo que é canto, subi, desci. Cheguei aqui, era por volta de umas 8 horas talvez. Mas o que acontece? Cheguei e falei, 24, né? Ó, reserva aí, eu quero fazer a ceia, já quero jantar.
não tem mais vaga. Eu digo, mas como? Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar trancado no quarto? Não tem mais vaga, tinha que ter reservado mais cedo. Já tinha me falado que ia ter a ceia. Ou seja, eu fiquei trancado no quarto. Às 23 horas levaram um bolinho para mim, um vinho, foram muito gentis. Mas sabe que o sorriso estava quase engolindo as orelhas, porque eu estava muito feliz. Era a primeira vez que eu estava em Lisboa e eu, como um amante de história, eu rodei esses ônibus aí, eu rodei a cidade toda, e eu estava extremamente feliz, mesmo sozinho. Muito bom. Eu não estava sozinho, eu estava com Deus. Tá, e desde a primeira vez que você pisou em Lisboa, que foi naquele fatídico dia, se eu não me engano, 12 ou 13 de agosto de 2018, e aí? O que aconteceu de lá pra cá? Eu acho que é a quinta vez ou quarta, sei lá por aí, que você pisa em Lisboa, né? Acho que de lá pra cá só melhorou. Caralho. Só melhorou, porque foi o início da nossa nova vida aqui em Portugal. E a gente só tem, eu vou falar por mim, eu só tenho boas lembranças, né? Verdade. Desde quando nós fizemos uma das melhores decisões das nossas vidas, foi mudar pra cá. Mas eu gosto assim muito de... Me lembra muito Lisboa, quando a gente veio naquele evento de youtubers, né, lá atrás. Tá. Então me lembra assim coisas boas, de passear, turístico. Nunca foi por um motivo cidade ruim, né? grande, não. Nunca foi não motivo tem ruim, motivo então ruim. não tem como associar alguma coisa desagradável. Pelo contrário, desde o primeiro dia realmente que nós pisamos, que foi para uma nova vida, e foi um motivo que se confirmou que foi um excelente motivo, não é isso? Sim, um excelente motivo, uma excelente decisão. Vamos Nossa lá. família, esse aqui foi a porta, né? A porta pra gente chegar. Eu, Thay, nunca tinha vindo aqui, né? Ele contou a história dele. Thay, conta a tua. A minha é essa. Começou quando eu mudei pra cá. Porque eu não conhecia antes Portugal. Já sabia que era bom. Mas... Vamos lá, já entrar nessa rua emblemática, que é a Avenida da Liberdade, vocês vão entender o que tem de maravilhoso, que eu acho que é uma das melhores ruas de Portugal, na questão do luxo, das lojas maravilhosas. Aproveitar, fazer umas compras e eu mostro para vocês. Traz esse monumento, o monumento de Marquês de Pombal. E quem foi Marquês de Pombal? Marquês de Pombal foi um déspota esclarecido, aquela época que ele era um secretário-geral, um primeiro-ministro, e ele teve muitas decisões interessantes, principalmente aqui em Lisboa, em 1755, com o terremoto que teve, houve um incêndio, a cidade foi devastada, nós tivemos prejuízos enormes. O rei tinha mais de 70 mil livros, inclusive escritos do descobrimento do Brasil, coisas que pegaram fogo, né? As casas eram de madeira e velas naquela época, então foi um grande problema, também foi esse, um grande incêndio. Marquês de Pombal então revitalizou, só que ele era odiado por muitos, ele era adorado por poucos. No Brasil também, fatos históricos que nós estudamos, expulsou os jesuítas, então a igreja perdeu bastante do seu poder na época que o Marquês de Pombal atuava. No Brasil também criou a Companhia do Grão-Pará, Maranhão, Pernambuco, a Derrama. Ele fez muitas coisas polêmicas, mas ficou marcado na história, tanto que muitos anos depois criaram esse monumento aqui. Agora chegamos num lugar que você gosta. Chegou na melhor hora, melhor momento de fazer as compras. Essa é a loja, essa é a rua que eu falei pro Cabeludo me trazer. A gente vai dar uma passada primeiro para depois ver em qual que a gente vai entrar, na verdade, né? Vou te dizer qual é a loja que tu vai entrar da Primark. E as lojas são luxo, né, gente? É uma coisa, artigo de luxo. Gente, bacana. É sacanagem, né? Falei pro Cabeludo, qual loja o Cabeludo deveria me levar? Comentem aí pra gente. Pô, Cabeludo, ela merece. Merecer, merece. Agora eu preciso de uma ajuda, além da divina, para poder chegar e te dar o que você merece. Grande surpresa é ter essa feira aqui. É a Feira da Velharia, né? A de Portimão eu nunca fui, por incrível que pareça. Aqui está falando que é Feira da Avenida, mas por incrível que pareça eu nunca fui na de Portimão. Já fomos em vários lugares até, hein?
Messines, né? Fomos de Messines, Mas não tem fomos a de vídeo no Portimão. canal, né, numa feira de Messines. Agora, isso me remeteu que lá em Viseu, nós moramos, já chegamos a morar 2 anos e meio em Viseu, eu comprei numa feira da velharia dessa, uma maquete, e eu consegui achar uma raridade. Uma raridade, um 737-800, um Boeing 737, uma aeronave. Eu fui da Força Aérea há 30 anos, me aposentei, e essa pessoa aqui, o que você fazia? Sim, isso é até abrir um parênteses nessa curiosidade para quem está chegando. E a gente, vários vídeos, ele me chama de comandante Tai, né? Ah, porque comandante? Tem quem goste, tem quem não goste. Porque, de fato, eu sou piloto de avião. Lá tenho a habilitação no Brasil, para pilotar no Brasil, só que aqui em Portugal eu tenho que converter ela para cá. Comecei esses processos aqui em Portugal. Tem vídeo nosso que a gente foi para a Espanha, fiz provas na Espanha, fiz provas na França. Veio a pandemia, eu perdi alguns prazos e aconteceram várias coisas. Que esse projeto, então, para converter minha habilitação para cá, está em stand-by. Stand-by, Stand-by mas temos por uma quê? vontade de... Porque nós temos vontade de o quê? Ter um aviãozinho particular para fazer voos panorâmicos, voos turísticos, que para quem não sabe, e no Algarve não tem. Então a gente vê essa possibilidade aí. Ou você que tem o seu avião particular, né? Tem seu jatinho, eu posso pilotar seu avião. Aí fala, tá, já tem avião. Eu corro lá, converto a habilitação e a gente vai trabalhar. Vamos ser sócios também, né? Quem sabe? Vamos Depende. ser sócios, já fica a ideia aí para vocês. Vamos lá. Eu adoro essas feiras, tá aí, porque sempre aparece uma oportunidade de encontrar algumas coisas bem interessantes. Vamos lá, vamos passear. Avenida da Liberdade, que hoje está sendo a estrela do vídeo, que é tão gostoso passear. Nós estamos aqui no meio do outono. A data de hoje... A data de 27. hoje, 27 de outubro. 27 de outubro. Antigamente, ela foi feita, foi mandado construir essa avenida, era o passeio público, né? E alguns rios foram desviados, fontes, etc. Pelo que eu li, não tem mais esses rios. Alguns secaram, naturalmente. E outros foram realmente desviados. Acredito que aqui seja só uma fonte mesmo, a água está muito clarinha, mas dá outro charme. Imagina isso aqui lá no começo do século passado. Patek Philippe, quem não conhecia, como até algum tempo atrás eu não conhecia, né? Você vai abrindo e vai tendo acesso a algumas coisas que elas vão te mostrando outro mundo. Patek Philippe tem relógios aí de R$1 milhão, até mais. Vamos lá, eu vou mostrar a casa dos seus sonhos e eu vou juntar mais um pouquinho para poder comprar um Patek Philippe para mim. Quem não sabe, eu sou consultor imobiliário na região do Algarve, então já atuo lá por alguns anos, vendendo imóveis, conheço a região, vou entender qual é o seu propósito, se é investir, se é morar, composição familiar, uma série de coisas que eu preciso analisar antes para poder te auxiliar a encontrar aquilo que pode estar dentro do melhor agrupamento escolar, se você precisar de escola para o seu filho, hospitais, uma cidade que tem um recurso que você prioriza muito, e aí nós vamos chegar ao imóvel perfeito para você. Antigamente eu tinha um hobby, talvez, de colecionar camisas da Hard Rock. Onde eu tivesse ido, tem várias lojas da Hard Rock pelo mundo. Essa daí sumiu com um casaco meu, que até pouco tempo eu tinha vestido, que é um casaco Hard Rock Lisbon, que eu comprei lá em 2011, quando eu cheguei aqui, porque era inverno, né, gente? Agora a gente está no outono. Deve ter vídeos, né? Hã? Deve ter vídeos aqui Tem, no inclusive canal aquele com vídeo você. maravilhoso que nós vimos essa semana, eu estava com ele. Um dos Que foi o primeiros vídeos segundo do ou canal. terceiro vídeo do canal. Sim. Nossa, que ela nem gosta de ver. Eu não gosto de ver também. Agora, Não, eu gosto de ver para comparar a evolução. Ele não gosta, gente. não. De ver. A Hard Rock é uma grande rede, quem não conhece, inclusive lá em Portimão está sendo construído um Hard Rock Hotel,
ou seja, é o primeiro de Portugal. Então ninguém iria investir um grupo tão forte desse num local que não tivesse valorização, que não tivesse a possibilidade de valorizar. Quantos tem no Brasil? Quantos hard rock? No Brasil não tem nenhum. No Brasil não tem nenhum. Estados Unidos? Estados Unidos tem um monte espalhados. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Você que não nos segue no Instagram, não sabe o que está perdendo, por que, Thay? Porque quem tá lá no Instagram já viu que a gente tá aqui. A gente conseguiu mostrar algumas coisinhas que vão para o Instagram e não vem para cá, dicas rápidas de restaurantes. Ferrari, coisa linda, passando ali. Então, hoje é um domingo, quero mostrar essa movimentação que vocês estão vendo em Lisboa. É um domingo de outono 27 de outubro, um outono. A cidade é uma coisa que acontece, mas aí é frio e tal, depende da situação, depende da época, daqui a pouco vai esfriar mais. A Avenida da Liberdade que nós passamos nesse trajeto todo, vindo lá do Parque Eduardo VII até aqui a Praça dos Restauradores, que foi restaurada a independência de Portugal em 1º de dezembro de 1640. Eu já mostrei lá em Portimão a Praça 1º de dezembro com as conquistas portuguesas, então é por isso que é a Praça dos Restauradores. Compartilhe esse vídeo com seu amigo que quer vir para Portugal. Vai pegar mais essa dica. O que eu vou fazer? Só passear, né? Só passear. Sim. O que eu faço lá? Então, a gente aproveitou que veio aqui em Lisboa para deixar mais essa dica para vocês. Dá para fazer em quanto tempo essa brincadeira aqui nessa Rua da Liberdade? Olha, Avenida da Liberdade. Um dia pouco, né? Eu queria entrar em todas as lojas, fazer umas comprinhas aí. A pessoa vem para fazer as comprinhas e os homens podem ficar ali no Hard Rock. Eu não sei se vocês viram que tem um happy hour com um sucozinho de cevada bem interessante. Tem muitas opções. Ver quando é que tem a feira. Hoje feira, vocês viram aí, né? A feirinha da Avenida, as atividades que acontecem por aqui, aproveitar o Teatro Tivoli. Vocês têm muitas coisas que vocês podem fazer aqui só nesse trechinho. Veja bem, gente, diversidade. E quanto a beleza que vocês viram nesse trajeto, não é isso? Comentem aí o que vocês acharam, se vocês gostaram. Quem já conhece a Avenida da Liberdade, né? Eu já ia falar outra coisa. Comentem aqui o que vocês acharam, se gostariam de fazer esse passeio ou o que vocês querem mais ver nos próximos vídeos. Deixem aqui pra gente fazer vídeo para vocês. Muito obrigado. Muito obrigada por quem ficou até aqui. E Deixe seu like se você gostou. E até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau.